Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eram 12 casas, uma dúzia, todas iguais, uma seguida da outra, imensos, os quintais eram imensos. Na frente das casas havia uma venda. Naquela venda tinha de tudo, desde mantimentos secos e molhados, bebidas. Olha, pra você ter uma ideia o quanto que a venda era importante, até abastecimento de combustível, até combustível havia ali, até isso. Mas a venda, ela ficava num ponto muito estratégico, ficava bem no meio daquela estrada onde não tinha absolutamente nada, de modo que quem passasse ali ou morasse naquela região também tinha que se servir das mercadorias da venda. O lugar se chamava Três Marias, era o nome daquele lugar, Três Marias. Era ali que eu estava morando, na casa da minha irmã e meu cunhado. Eles tinham casado havia pouco tempo. O que ajudou no meu caso é que eu fui trabalhar na venda. Eu também era o único, ou trabalhava na roça, né? Ou você ia trabalhar na roça, e o único lugar que tinha pra você trabalhar ali era na venda. Eu tinha um pouquinho de estudo, eu escrevia bem, eu era boa de conta. Então o pessoal falou: nossa, essa menina é boa de conta. Era matemática, né? Aritmética. Eu era boa de conta. Essa menina é boa de conta. O dono da venda, o seu Antônio, ele havia se mudado para a cidade que ficava a 21 quilômetros de lá. E eu fiquei com o raríssimo emprego daquele lugar. Raríssimo mesmo, que só tinha aquele trabalho ali. Essa era a minha função. A minha função era exatamente essa. Eu levantava cedo, abria a venda e ali eu ficava até que o dia escurecia. Havia dia de bom movimento, se vendia até legal. Eu até preferia quando era assim, porque aí o tempo passava mais rapidamente. Mas tinha aquele famoso dia que eu ficava o dia inteirinho parada à venda, as moscas. Não entrava viva alma para comprar um nada ali. Até que a minha rotina se alterou totalmente com a chegada daquele caminhão de mudança. Era a casa desocupada pelo seu Antônio que ganharia uma nova família moradora. Como eu falei, o seu Antônio tinha mudado, ele mudou para a cidade. O dono da venda. Então a casa dele ficou vazia. E era aquela casa desocupada pelo seu Antônio que estava ganhando uma nova família moradora. A chegada da mudança foi um acontecimento nas Três Marias. Era tão raro alguém se mudar para ali e a gente se perguntava: meu Deus, quem será? Quem que está chegando nesse oco de mundo? Quem será que está vindo para cá, para as Três Marias? Que família seria aquela? O caminhão parecia trazer tanta coisa: instrumentos musicais, livros. Nossa, era tão raro você ver um livro ali. Livros, um monte mesmo, um monte de livros. E uma moto preta e niquelada. Ela era preta e niquelada. Essa moto, ela era a coisa mais linda do mundo, a moto. Chamava atenção. Pela mudança, me alegrei. Pensei: é uma família grande. Tanto livro assim, né? Muito livro. E aquela moto, deve ser uma família grande. O que seria bom para o lugar. Ia movimentar um pouco mais as Três Marias. E lógico, ia gerar mais movimento na venda para a qual eu trabalhava e da qual eu dependia. Você vê como é que a vida é assim, uma coisa liga a outra, né? Uma coisa vai ligando a outra. Mas depois que descarregaram tudo, eu vi só um homem se despedindo do motorista do caminhão de mudança e seus dois ajudantes. Havia o motorista do caminhão de mudança e dois ajudantes que pegaram no pesado. E um homem só, um homem sozinho. Ele se despediu do motorista e os dois ajudantes.
O caminhão foi embora com seus ocupantes e ficou aquele senhor. Aquele senhor aparentava ter um pouco mais de 40 anos, não era uma pessoa velha, não. Um pouco mais de 40 anos. Foi ele que entrou na venda e, ao me ver ali, me cumprimentou. Se apresentou como sendo Garcia. O nome dele, Garcia. E enquanto tomava uma cerveja, ele estava tomando uma cervejinha, eu me arrisquei em algumas perguntas para ele. E a primeira pergunta foi: quando que queria chegar o restante da família dele? Seria a pergunta assim mais óbvia, né? Eu só vi aquele homem, né? E um monte de coisa havia chegado na mudança. Eu falei: e o restante do pessoal? E o restante da turma? Vem quando? E ele me falou: não, eu sou sozinho nesse mundo. Eu lamento muito desapontá-la, mas eu sou sozinho nesse mundo. Eu falei: é mesmo? A família sou eu mesmo. Falei que não tinha desapontamento nenhum e que ele fosse muito bem-vindo. E depois nós seguimos falando amenidades. Ele me perguntou onde ele poderia contratar uma mulher para dar um jeito na sua casa. Eu pensei logo na minha irmã. E deu certo, porque a minha irmã acabou chamando mais uma conhecida. E aí elas fizeram toda a arrumação da casa. Ela teve que chamar um ajudante, que tinha coisa pesada, né, para colocar no lugar. E elas fizeram toda a arrumação para o seu Garcia. Só sei dizer que a minha vida, deste momento para frente, ali nas Três Marias, muda. A minha vida mudou completamente. Mudou de maneira total. O seu Garcia, ou o Garcia, porque ele era novo, o Garcia, ele ficava quase que o dia inteiro na venda. Havia uma mesa com cadeiras, ali ele se sentava e ele ficava. Tinha sempre a preocupação de nunca atrapalhar. Mas quando eu ficava parada, e eu ficava parada grande parte do tempo, conversávamos muito. Então eu fui descobrindo aos poucos que o Garcia, ele era um homem, apesar de jovem, bastante vivido e dono de um passado riquíssimo em acontecimento. Ele tinha muita coisa para contar. Sabe quando a pessoa tem conteúdo? Achei a expressão. Você que está me ouvindo, eu não sei se você já fez amizade assim com uma pessoa que tem conteúdo, que tem passado, que tem coisa para te falar, coisa a acrescentar, coisa para te contar. O Garcia era uma pessoa assim, riquíssima em conteúdo. Então ele me contando, né, que ele havia escolhido morar ali pela tranquilidade do lugar. Tudo o que o Garcia buscava para a vida dele agora era um lugar tranquilo para viver. E logo ele se tornou o freguês mais importante da venda. Não só pelo que ele gastava bem ali na venda, mas por tudo o que ele tinha de conhecimento e a maneira generosa que ele tinha de passar aquilo para frente. Um detalhe aqui que vale um comentário. Às vezes, você faz até amizade com uma pessoa que sabe bastante, mas é uma pessoa que quer guardar para si o que sabe. O Garcia não. O Garcia era uma pessoa vivida, experiente, que sabia muito da vida, mas era generoso no sentido de querer ensinar, de querer passar essa experiência. Isso é importante. Então eu havia percebido que ele era uma pessoa assim, extremamente generosa em passar, especialmente para mim, né? Eu, uma jovem da roça, eu apenas 19 anos, minha idade, 19 anos. Então ele começou também a perceber o seguinte, que eu era sequiosa por saber, né? Também tem isso. Você conhece uma pessoa que tem conteúdo, que quer te passar o que sabe da vida, mas é importante que ela entenda
o seu interesse em saber, o seu interesse em aprender. E eu queria muito aprender. Ele vai se tornando, o Garcia vai se tornando o meu incentivador na leitura. Eu já falei que na mudança dele, ele havia trazido muitos livros. Então o que ele fazia? Ele escolhia um livro, ele pegava lá vamos dizer, da biblioteca dele, porque ele tinha livro para formar uma biblioteca. Então ele escolhia um livro e ele trazia para eu ler. E eu não ficava apenas na leitura, porque ele se interessava em saber de que forma eu havia entendido o contexto do livro. E nessa hora eu percebia o homem sensível que ele era, o quanto ele era inteligente, o quanto ele era preparado para a vida. Ele tinha mais conteúdo do que os professores com os quais eu havia me relacionado ao longo daqueles 19 anos. Notava-se claramente que o Garcia, ele era um homem de posses. Ele era um homem de posses. Ele não trabalhava. Quando digo não trabalhava, longe de mim querer julgá-lo como vagabundo. Não é isso, não. Isso ele não era. Tanto que ele mexia no seu imenso quintal, fazendo canteiros, produzindo. Ele começou a plantar verduras, fez uma horta, produzia tomate na casa dele, verduras. Não, vagabundo longe dele ser. Mas era um homem que demonstrava que ele não precisava de trabalhar. Era um homem bem situado na vida. E além de mexer no quintal, na venda, ele comprava semente, ele comprava muita semente, e essas sementes ele plantava. Mas não era para vender. Nada que ele produzia, ele vendia. Mas ele doava para a vizinhança. Verdura, fruta, quiabo que ele produzia no quintal, tomates que ele produzia no quintal. Aí ele distribuía para a vizinhança. O que ficava claro que ele era um homem que não precisava trabalhar para ninguém. Na medida em que eu conhecia melhor o Garcia, ele foi ganhando mais e mais a minha confiança. E ele ia me contando sobre a sua vida. Eu fui entendendo que o Garcia, ele vinha de uma família rica. Olha que detalhe importante, né? Aí eu comecei a conhecê-lo melhor, a gente ia conversando mais tempo, e eu entendi que o Garcia ele se originava de uma família rica. A família dele tinha sido dona de um grande circo. Presta atenção, isso é muito importante para a história. A família dele havia tido um circo grande, e eu ficava agora fascinada quando eu ouvia o Garcia me contando as histórias do circo. Mas aquelas histórias fantásticas do circo. E essas histórias, ele foi contando, mas havia uma em particular, um acontecimento do circo em particular, que ele não me revelou de cara, mas na medida em que ele foi confiando mais em mim, né? A gente foi se tornando assim, tão amigo um do outro, tão amigo. E aí, depois de um certo tempo, foi que ele começou a contar a história que envolvia aquela linda moto preta e de paralamas niquelados, cromados, né? Que tanto me chamou a atenção no dia da sua mudança. Era uma moto que eu não via rodar. Vez em quando eu ouvia o ronco do motor dela. Garcia, ele só ligava a moto. Ele só funcionava, acelerava a moto, mas ela, a mesma moto, não saía do lugar. Até bem ao contrário disso. Depois de fazê-la funcionar, ele, naquele compartimento de carretilhas e mais correntes, ele levantava a moto do chão
para que ela não se estragasse. Então a moto não rodava. Ele colocava o motor para funcionar e depois ele erguia a moto do chão. Afinal, que moto era aquela? A moto estava em estado de nova, mas já com cara de antiga, mas estado de nova. Eu, curiosa, não deixaria passar aquele assunto. E como Garcia, a essas alturas, ele já me considerava uma pessoa amiga, sua amiga, e confiava mais em mim, ele me contou. E agora eu peço toda a sua atenção. Você que está acompanhando a minha carta, a minha história, para tudo e preste atenção. Ele me contou o seguinte: Derli é o meu nome. Derli, essa moto, a moto que você viu no dia da mudança, essa moto pertencia à minha irmã gêmea. Minha irmã gêmea comigo. O nome da minha irmã era Fabiana. Nossa, Garcia, perdão, eu não sabia que esse assunto ia deixar você assim tão triste. Se você quiser, a gente muda de conversa, muda de papo. Não. Eu vou ser sincero que eu tenho muita dificuldade para falar sobre isso. Com qualquer pessoa eu não consigo falar. E de fato, eu até prefiro não falar. Mas sabe, com você é diferente. É diferente, eu gosto de você, eu confio em você. E para ser sincero, eu até quero falar sobre isso com você. Eu acho que talvez isso possa me ajudar. Que bom, Garcia. Quer dizer, que bom, né, que você confia em mim. E eu quero muito te ouvir. Derli, então, eu e a minha irmã gêmea, a Fabiana, além de outros números, nós fechávamos o espetáculo do circo. Nós éramos no circo a grande atração. Eu e ela fazíamos a apresentação do Globo da Morte. Você já ouviu falar? Globo da Morte? É, Globo da Morte, era o ponto alto. Globo da Morte, o circo todinho ficava esperando esse momento, sabe? Era a última atração. As luzes do circo eram todas apagadas e ficavam acesos apenas os faróis das duas motos dentro do globo. Só isso já chamava a atenção da plateia. Mas o que fazia a plateia silenciar de vez eram os roncos dos motores das motos. Ninguém dele dava um pio. Ninguém. De repente, parávamos de acelerar e se ouvia a voz do apresentador do circo anunciando: e agora, os irmãos Garcia, os gêmeos Fábio e Fabiana, nesse momento, nesse instante, um aperta a mão do outro. A gente se cumprimentava, né? A gente apertava a mão do outro e o narrador do circo, o apresentador, falava: e nesse momento, um aperta a mão do outro em despedida. Ele falava em despedida para aumentar o drama das pessoas que estavam no circo. Um aperta a mão do outro em despedida, pois nunca se sabe o que vai acontecer no interior de O Globo da Morte. Nossa, Garcia, tô ansiosa. Eu que não tô assistindo o espetáculo, mas vendo você falar, tô até ansiosa. Pois é, dele. Assim ficava todo mundo no circo. Eu apertava a mão da minha irmã e debaixo do capacete, como ninguém podia ver a nossa cara e nem nos ouvir, ríamos e dizíamos um pro outro: dá logo a sua voltinha de moto que eu tô morrendo de fome. Era uma sacanagem que a gente tinha um com o outro, uma brincadeira. Quer dizer, todo mundo com medo, né? E a gente totalmente descontraído.
o capacete, um falava para o outro: dá logo a sua voltinha de moto que eu estou morrendo de fome. Cada um imaginava aquilo que pudesse ter sido dito naquela hora. Aí montávamos na moto, acelerávamos, e eu era sempre o primeiro a colocar a moto em movimento. Embora o número seja bastante arriscado, sabe, Derli? Tudo é calculado mesmo com leis da física. A chamada, você já ouviu falar de força centrípeta? A força centrípeta. É isso, para você entender. Depois eu te explico assim, até com mais calma. Mas o único risco da moto cair é no ponto mais alto do globo, ali que é o risco, ponto mais alto do globo. Mas se você atinge uma velocidade mínima exatamente nesse ponto, a moto não cairá jamais e você fica dando looping até que tenha combustível no tanque. A outra moto faz a mesma coisa, mas faz um passeio mais lateral no globo, mantendo a velocidade constante. Jamais poderá haver uma colisão assim. Eu e a minha irmã fazíamos o número já há 14 anos. A gente tinha uma experiência vasta, larga, de 14 anos. E nós começamos naquilo quando tínhamos 18 para 19. Nunca deu errado. Nunca deu errado. Mas naquele dia não foi bem assim mesmo. Um cisquinho mínimo na gasolina mudou tudo. O tanque da moto internamente era limpo todos os dias. Era colocada apenas uma quantidade de gasolina limpíssima. Mas ninguém explica de onde veio aquele cisco. Foi exatamente na minha moto. A minha moto, ela engasgou. Eu perdi a velocidade. E a moto, no ponto mais alto do globo, ela não completou o looping. Ela caiu. E na queda, ela acabou se chocando com a moto da minha irmã. Parecia ter sido apenas um acidente. Mas a Fabiana sofreu uma fratura no pescoço e ela teve morte instantânea. Ela morreu no local, dentro do globo ainda. Nossa, Garcia, que coisa triste. Triste, muito triste. Ah, Derli, naquele dia eu morri também. A minha irmã, ela estava grávida e ninguém sabia. Era uma gestação de 3 meses. Soube-se depois que era uma menina. Foi um choque muito grande para mim. Eu não tinha mais a menor condição de seguir com o circo. Fiquei tão abalado, tão destruído. Eu não tive condição. Abandonei tudo e não me perdoava. E sinceramente eu acho que eu não me perdoo até hoje, sabe, Derli? A minha irmã, ela era dona dessa moto. Não era a moto que nós usávamos do Globo. Não. Essa é uma moto de passeio. Aquelas do Globo são motos preparadas para aquilo. Mas a sua moto de uso pessoal era essa. Então eu pedi para o meu cunhado, o marido dela, para ficar com a moto. Ele me cedeu a moto e eu abandonei o circo. Desgostoso, eu abandonei o circo. Também meus pais ficaram muito chocados. Imagine, perder uma filha tão linda, tão cheia de vida. Também eles ficaram bastante desgostosos. E anos depois, meus pais
venderam o sítio, depositaram a minha parte num banco, e é desse dinheiro que eu vivo até hoje. Nossa, Garcia, que história. Então é por isso que você não usa a moto, né? Não, exatamente, Davi. Eu não uso a moto. Não uso a moto. Ela é nova, mas eu não uso para nada. Eu não consigo. Aliás, desde o ocorrido, eu nunca mais consegui montar de novo numa moto. Puxa, Garcia, que história chocante. É por isso, Davi, que eu não a conto a ninguém. Só mesmo para as pessoas muito especiais, sabe? Sinto-me até honrada de ter sido então escolhida por você para ouvi-la. E pode ter certeza que eu só a contarei para qualquer outra pessoa quando você me autorizar a fazer isso. Sei disso, meu amigo. Sei disso. A gente se conhece há tão pouco tempo, mas se tem uma coisa que eu já aprendi é a confiar em você. Ah, meu amigo Paulinho, uma pessoa, foi assim que terminou a nossa conversa. E tantos outros assuntos daí pra frente tratamos. E nossa amizade foi se afinando cada vez mais. Na verdade, o Garcia se tornou uma espécie de professor para mim. Não estou exagerando. É isso mesmo. O Garcia, ele se tornou uma espécie de professor para mim. Tanto que eu me transformei numa outra pessoa depois do nosso conhecimento. Vocês vão entender. Eu vou explicar. O tempo correu. Uns 2 anos depois dessa conversa, veja bem, uns 2 anos depois dessa nossa conversa, a minha irmã, a Beverly, eu sou Derli, engraçado os nomes, né? É culpa do meu pai e da minha mãe, Paulinho. Viu, ouvinte, você que está acompanhando, culpa do meu pai e da minha mãe. Eu sou Derli e a minha irmã é Beverly. A Beverly, minha irmã, uns 2 anos depois dessa conversa, ela engravidou. Fiquei feliz com a perspectiva de me tornar tia. Só não podia imaginar o que iria resultar essa gravidez da Beverly. Deixa eu explicar. Meu cunhado Dário, o marido da Beverly, ele viajava muito. O que o Dário fazia? Ele se tornou comprador de tropas de cavalos para um fazendeiro da região. E quis o destino que naquele 3 de agosto ele não estivesse em casa. Então a Beverly, ela tinha entrado no 7º mês de gestação. E foi de madrugada que ela começou a passar mal. Ela começou a sentir as dores. Mas ela só estava de 7 meses, não era ainda o momento do nenê nascer. Ela estava grávida de 7 meses, mas ela começou a passar mal. E isso foi de madrugada. E eu ouvi os seus gritos. E quando eu morava com ela, quando eu corri pro quarto da Beverly, eu a vi suando muito. Nossa, ela estava completamente molhada de suor e gritando de dor. Meu Deus, tinha alguma coisa errada com o nenê, porque não era o momento do nenê nascer. Repito, eram 7 meses de gravidez. 3 horas da madrugada, 3 da manhã. Tentei chá, tudo que estava ao meu alcance. Nada resolvia. Quando eu tive certeza de que nada estava resolvendo o problema da Beverly, quando eu senti que não havia outro jeito a não ser sair atrás de um socorro imediato para Beverly, nas Três Marias, imagine, nas Três Marias, naquele lugar, nenhuma casa tinha carro. Esse é um detalhe importante. Nenhuma casa tinha carro, nenhuma.
nas Três Marias, no máximo bicicleta. Tinha trator, mas um trator muito velho, que dava um trabalhão danado e era mais lento até do que uma bicicleta. Não havia outra alternativa. Eu só tinha um jeito: eu vou bater na casa do meu melhor amigo, o Garcia. Eu vou bater lá, porque o Garcia é o único que é um homem sábio, é um homem ponderado, é um homem sensível. Ele é o único que vai poder me ajudar. E eu fui bater na casa do Garcia. Ele de pronto me atendeu. Eu pedi socorro para minha irmã, expliquei para ele rapidamente o que estava acontecendo. Ele falou: vamos para a reta. A reta era a estrada. A gente falava reta, mas era a estrada. Então a ideia primeira do Garcia, ele de pronto falou: vamos correr para a reta, para a estrada, tentar uma carona. Mas se ali não passava carro nem durante o dia, quem dirá passar carro aquelas horas da madrugada? Nada. Falei pro Garcia: Garcia, pelo amor de Deus, a sua moto. Só você com a sua moto para socorrer a minha irmã. Mas Derli, eu te contei a história. Eu nunca mais subi numa moto. Essa moto é relíquia, é lembrança da minha irmã. Eu sei, mas nada disso importa agora. Essa moto é um veículo, acima de tudo é um veículo único nessa madrugada, único em que a minha irmã está se contorcendo de dores, podendo perder o nenê e podendo perder a própria vida. Você não pode me negar isso, Garcia, de jeito nenhum. Meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não consigo mais pilotar moto nenhuma. Isso não existe, Garcia. Você é um grande profissional da área. Você não pode ter esquecido como pilota uma moto. Não que eu tenha esquecido, mas eu não consigo. Eu me travo inteiro, eu não saio do lugar. Peraí, que foi, Derli? Ouvi uma voz. Que voz? Eu não sei, eu tô ouvindo a voz de uma moça dizendo: dá logo a sua volta nessa moto que eu tô morrendo de fome. Eu tô ouvindo uma voz de uma moça dizendo: dá logo a sua volta nessa moto que eu tô morrendo de fome. Você ouviu isso, Derli? Eu tô ouvindo, ainda tô ouvindo. Não é possível. É possível sim, tanto que eu ainda continuo escutando. Você não está? Não, eu não tô ouvindo. Corre. Então corre, Garcia, prepara a moto, prepara, eu tô ouvindo a voz da moça. Dá logo a sua volta nessa moto que eu tô morrendo de fome. E a partir do momento que eu falei isso, ele me obedeceu. Correu para o compartimento de carretilhas e correntes, baixou a moto, colocou-a no chão, a ligou e lembrou que havia pouco combustível. Falei para ele que na venda tinha gasolina. Corri até lá, peguei 1 galão de gasolina. Ele despejou no tanque. A moto era grande. Ele, com dificuldade, se sentou no comando. Eu me sentei na garupa, mas ele não saía do lugar. Falei que a voz voltou a comunicar: eu tô ouvindo a moça. Garcia, a moça tá dizendo: dá logo a sua volta com a moto que eu tô morrendo de fome. Ele finalmente acelerou e ele conseguiu movimentar a moto, saiu com a moto. Ele ainda sabia pilotar. Parou em frente à casa da minha irmã, eu e ele. Então nós a escoramos com os ombros e a trouxemos até a moto. Ela se sentou no meio. Então ela se agarrou nas costas dele e eu me sentei logo atrás dela e a escorei com meu corpo. Foi ideia do próprio Garcia. Inclusive ele pegou na venda 2 barrigueiras. Barrigueiras é parte de um arreio e passou desde o Garcia até mim, de forma que ficamos os 3 presos dentro de um círculo de couro. Ele saiu com a moto em direção à cidade. Eram 21 quilômetros. Chegamos ao hospital.
providência divina, havia um médico, um doutor de plantão no hospital. Esse doutor de imediato atende a minha irmã e ele realiza uma cesariana. E a minha irmã foi salva. Foi a única forma encontrada para salvar a vida dos dois, bebê, nenê e a minha irmã. Mas o próprio médico falou: se tivesse havido uma demora de meia hora a mais, nós teríamos perdido os dois, tanto o nenê quanto a minha irmã. No final, eu e o Garcia choramos de alegria pelo feito. Eu e ele nos tornamos, e creio que merecidamente, padrinhos do Diego. O Diego então virou meu sobrinho e afilhado do Garcia, Diego. O nascimento do meu sobrinho foi um marco na vida do Garcia, porque o Garcia mudou a partir desse momento. Ele continuou sendo o homem atencioso de sempre, mas agora muito mais feliz do que ele era, porque ele se sentia perdoado pelo acontecido com a irmã. Havia salvado a vida de uma mulher e seu filho. A história não termina aí, e nem poderia, porque isso fez com que nós nos aproximássemos muito e cada vez mais. Até o dia que eu descobri que aquela aproximação não era simples aproximação. Era paixão. Eu havia me apaixonado por ele. Eu tinha 23 anos e ele tinha 44. Eu 23 e ele 44. Quando nós nos casamos, eu e o Garcia. Ele 21 anos a mais do que eu, e isso jamais foi empecilho para nossa imensa felicidade. Tivemos juntos um lindo casal de filhos. Agora, no aniversário de 70 anos dele, pela primeira vez ele me questionou sobre a suposta voz que eu teria escutado de sua irmã. Lembra? Para convencê-lo. Dá logo uma volta com essa moto, porque eu estou morrendo de fome. Deli, você escutou essa voz? Naquela noite que eu precisava mesmo tomar aquela atitude de salvar a tua irmã e o nenê. De fato, você ouviu essa voz? Eu dei risada. Dei risada e pedi mais uma vez perdão a Deus e a alma da irmã dele, a Fabiana. Não, eu não tinha escutado nada. Apenas foi um recurso que eu encontrei naquela hora para convencê-lo a salvar a minha irmã e o neném. Porque ele havia dito essa frase para mim lá no dia que ele me contou sobre a morte da irmã. Ele valorizou tanto essa frase, que era a frase que um dizia para o outro com o capacete, mas o povo não ouvia. O povo não sabia o que estava falando. E aquilo marcou, sabe? Aquilo foi extremamente marcante para mim. Eu guardei cada palavra da frase. Então na hora que eu vi a minha irmã desesperada, precisando ser salva, ela sentindo aquelas dores, o nenê, sei lá, o nenê pronto para nascer, depois se soube.
Então quando eu lembrei aquela frase, eu falei, olha, vai ser a forma que eu tenho para convencer esse homem a fazer o que ele precisa fazer. Ele riu também. Ele riu muito. E ele jurou para mim que sempre soube que eu tinha inventado aquela história. Será? Você sempre soube que eu inventei, sempre soube que era invenção sua. Mas eu achei tão linda a sua atitude, justamente pela causa. A causa que estava por trás era maravilhosa. Eu achei tão linda a sua atitude que eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Rimos os dois, sem saber quem falava a verdade. Mas o que importa? O que importa? O que importava, sim, era onde essa história havia nos levado. Sabe, é isso. Era isso que eu queria ter contado para vocês hoje, através dessa carta. Eu sei que talvez tenha sido assim um relato que vai um pouquinho além da medida, mas é tão importante cada detalhe dessa história que eu não consegui tirar absolutamente nada. E dizer uma coisa muito importante a todos: o amor, quando tem que ser, ninguém impede. Se a gente parar para pensar na força do destino, a vida rica que o Garcia levava no circo dos pais, o acidente acontecido com a sua irmã, o trauma vivido por ele, a depressão enfrentada por ele, a fuga para as Três Marias foi uma fuga, ele fugiu para lá. A verdade é essa. Só que quando ele foge para as Três Marias, o destino se cumpria, porque foi ali que ele me conheceu. Não haveria outro lugar no mundo para ele me conhecer que não fosse ali. Mas não foi só um conhecimento, nós passamos até uma convivência. Porque talvez, olha, se eu tivesse encontrado o Garcia, numa praça, num baile, numa festa, talvez não tivesse havido nada entre nós. Porque ele era um homem, ele é um homem de 21 anos mais que eu. Ele tem 21 anos a mais do que eu. Então não seria num baile que nós iríamos nos conhecer, nem numa festa. Era preciso que houvesse uma convivência. É isso que eu quero que você preste atenção. Para que um se interessasse pelo outro, devido à própria diferença de idade. Não era só isso, não. A diferença social e intelectual, porque ele era estudado. Ele era o homem das leituras. Ele era o homem dos livros. Então tinha que haver uma convivência. Onde seria possível essa convivência? Só nas Três Marias. Por quê? Porque todo mundo saía para trabalhar. Inclusive eu saía para trabalhar, mas eu trabalhava na venda. O Garcia não precisava trabalhar. Então ele ficava na venda conversando comigo. E nas conversas da venda, me levando livros para eu ler, falando da sua vida, sendo um professor para mim. Foi nessa convivência que fomos descobrindo, além de uma amizade, uma admiração mútua. Havia uma admiração mútua entre nós dois. E foi essa admiração, é essa admiração que leva ao amor. Você não consegue amar uma pessoa que não admire. Não dá. Tanto é verdade que você que está ouvindo, eu quero depois que você comente aqui logo abaixo do vídeo, eu quero o seu comentário, que um casamento termina, um relacionamento termina quando termina a admiração entre os cônjuges. Quando ela morre, quando a admiração morre, quando ela termina, a relação termina também.
Então precisou de tudo isso acontecer para que tivéssemos a convivência de praticamente uma menina. Eu tinha 19 anos quando o conheci. E ele, 40, 21 anos mais. Então precisava haver uma convivência para que nascesse o amor, o verdadeiro amor. E é esse verdadeiro amor que nos une até hoje. Em todo esse amor tem a mão de Deus. Se não tivesse sido assim, com todos esses detalhes, não teríamos jamais descoberto amor um pelo outro. Aconteceu comigo. Eu não sou uma privilegiada humana. É isso que eu quero transmitir para você que está me ouvindo. Eu não sou uma privilegiada humana. Aconteceu comigo, vai acontecer com você. Basta que você preste atenção aos sinais, que você esteja atenta às coisas que estão acontecendo ao seu redor. E que você, quando perceber que algo está acontecendo de extraordinário, dê vazão ao extraordinário. Permita que o extraordinário aconteça na sua vida, para que você possa depois colher os frutos desses acontecimentos. Às vezes o extraordinário está acontecendo, mas a pessoa se nega a viver. Quando ela se nega a viver, ela contraria o que Deus está querendo para a vida dela. É isso. Então essa não é uma simples carta, uma simples história. Eu quero que você entenda que há um objetivo. Quando o Paulinho, uma pessoa, quando eu resolvi te escrever, eu não sei se é porque eu não tenho talento para escrever. Muito mais talentoso que eu é o Garcia. Eu não tenho talento para escrever. Eu demorei 15 dias fazendo essa carta. Eu sei que você está rindo de mim agora. E talvez alguém que tenha facilidade para escrever esteja rindo de mim. Eu demorei 15 dias para escrever. Então eu escrevi uma parte, aí não ficava boa, eu ia lá, apagava, voltava. Eu demorei 15 dias. Porque eu queria que ela saísse com todos esses detalhes. Porque ao final dela, eu queria exatamente dizer para você que escuta, para você que vive essa história, preste atenção nos sinais. De repente Deus está te dando a oportunidade de conviver com uma pessoa. Está te dando essa chance, uma pessoa que é muito diferente de você. Quanta diferença entre mim e Garcia, gente. Diferença intelectual, diferença social, diferença de idade, 21 anos mais para ele. A convivência tornou tudo possível. De repente você está convivendo com essa pessoa, não é à toa. Aprenda, preste atenção nos sinais. Espero cada comentário abaixo aqui da minha história. Vai ser muito importante. Eu prometo ler cada um e guardá-lo com todo carinho. E eu não vou ler sozinha, não. Eu vou ler ao lado do Garcia. Vai ser muito importante ler cada comentário. Muito obrigado a vocês todos. Essa é a irmã da Beverly. Vocês gostaram do nome? Eu sou a Derli, irmã da Beverly. E não vou nem dizer o nome das outras. Um abraço e até a próxima vez.